Olá, meu nome é Adelino e eu vim aqui apresentar um trabalho intitulado como Exploração do Espaço de Projeto de SDNOC com núcleos paralelos e caminho mínimo. Esse trabalho é referente à obtenção da nota para a disciplina de Projetos de Sistemas em Chip do professor Márcio Kreutz, do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Computação. Bom, vamos contextualizar o problema, né? O que seria uma SDNOC? A gente sabe que diante dessas demandas por arquiteturas mais robustas e eficientes, o mapeamento de tarefas em núcleos vem sendo bem explorado, né? E aí nesse trabalho a exploração ela transcorre no uso de roteadores ad hoc. A gente trabalha com o conceito de NOC definido por software, né? Que vem de SDN, Software Defined Network, lá das redes de computadores. As SDNs elas são conceituadas como um paradigma de desenvolver mecanismos de controle de acesso de forma distribuída, através de um núcleo centralizado. Esse núcleo, o controlador centralizado, ele funciona como um orquestrador, que é consultado sobre cada operação da rede e despacha as operações seguindo protocolos de comunicação. Esses protocolos eles são definidos em design, no ato do design da rede, né? E aí, qual é a descrição do nosso problema, né? Nosso problema começa lá no roteamento, né? Começa lá no alto nível do roteamento. A partir do roteamento, a gente tem um determinado caminho, né? Esse caminho ele segue rotas através dos canais que estão disponíveis lá dentro da rede em chip. A partir desses canais disponíveis, os roteadores eles começam a enviar os fleets, né, do pacote, e com isso esse canal fica ocupado, né? E de acordo com as prioridades do árbitro, né? Muitas vezes alguns pacotes podem ficar em uma pré-opção meio grande, né? Então isso gera uma sobrecarga de rota. E com a sobrecarga de rota gera possíveis contenções, e essas contenções é o que faz os pacotes ficarem em pré-opção. Quando um pacote fica em pré-opção, a partir do momento que ele já começa a ser enviado, isso gera um aumento da latência. E o que a gente trabalha né, com essa solução é diminuir o aumento da latência. E nossos objetivos com a implementação é paralelizar os núcleos controladores, aplicar padrões de projeto no código System-C e analisar os ganhos de desempenho com as aplicações. Tem um motivo de aplicar padrões de projeto no código System-C. O motivo vem aqui na nossa proposta, que é desenvolver um framework de SDNOC que possa ser flexível a cada demanda do usuário. Então, qual é a ideia? A ideia é que o usuário tivesse o poder de simular diversas arquiteturas de NOC, seja regular, seja irregular, e que possa utilizar diversos algoritmos. Para isso, a NOC é totalmente flexível através do uso de padrões de projeto, uma vez que a gente desenvolveu esse código em System-C. Então, a gente pode utilizar os padrões de projeto aplicado lá na orientação a objeto no código System-C, né, que é um código C++. Então, as implementações realizadas, que foi implementado mesmo nesse trabalho, foi o paralelismo dos núcleos controladores, que até então só existia um núcleo controlador. Eu venho trabalhando com essa NOC desde 2018, acredito, e venho melhorando ela. Enfim, então hoje existe paralelismo de 1 a N núcleos controladores, isso aí é definido em tempo de compilação. Outra coisa que foi implementada nesse trabalho foi a redução da complexidade espacial do algoritmo de caminho mínimo, que até então eu utilizava o algoritmo de Bell-Monford, que não é tão otimizado e utilizava uma grande quantidade de memória. Atualmente uso o algoritmo de Dijkstra para gerar esse caminho mínimo, e com redução do uso em memória, então usa pouquíssima memória para isso, consequentemente usa pouco buffer, e isso diminui a área, né, do núcleo controlador. Não cheguei a mensurar o tamanho da rede em área, mas eu acredito que com essa redução do algoritmo tenha melhorado bastante. Isso é só empirismo.
não foi concretizado de fato. E, enfim, o que a gente implementou foi um framework em Shell Script para rodar as simulações também. Diante que eu fiz simulações com várias arquiteturas diferentes. E quanto aos resultados, fiz uma análise comparando os algoritmos de Dijkstra com algoritmos XY com um núcleo. O algoritmo XY aqui com um núcleo é referente a rodar um XY no ANOC tradicional, sem mudar praticamente nada, como se o núcleo controlador simulasse um ANOC tradicional, onde cada roteador ele faz o roteamento do pacote para onde ele vai, de onde ele vem, enfim. Com 2 núcleos ou mais é que mudei um pouquinho a lógica. Mas aqui é como se você estivesse simulando um ANOC tradicional. Então, como pode ver, o algoritmo de Dijkstra ele possui uma latência bem menor em relação ao algoritmo XY de um ANOC tradicional, porque o algoritmo de Dijkstra ele gera sempre o caminho mínimo, o menor caminho disponível na ANOC, né? Então dá para se notar, lá no artigo você vai ver que a latência é bem menor. Pelo gráfico dá para se notar, né? Mas lá no artigo você vai ver e vai ter a explicação. Aqui, nesse exemplo aqui do algoritmo XY, você vê que a partir do momento que a gente aumenta o tamanho da NOC, né, a latência ela aumenta consideravelmente no algoritmo XY. E isso é dado pela flutuação de carga, né? Tem um fenômeno chamado jitter, né, lá da rede de computadores, que explica isso, né, esse aumento considerável da latência no algoritmo XY. Veja que uma NOC 4x4, a latência é quase a mesma, né? E isso eu estou utilizando o padrão uniforme e enviando de cada switch, né, de cada nó da rede, eu estou enviando 100 pacotes de 100 pacotes de 10 flits. 100 pacotes de 10 flits? Não, estou enviando 10 pacotes de 100 flits. Enfim, isso é um dado que está lá no artigo. Então, estou enviando dados de pacotes de 1 para todos, né? Ou seja, se for para pensar no total, estou enviando de todos para todos. Então, isso gera diversas contenções dentro da rede, né? E esse era o intuito, gerar as contenções para analisar qual algoritmo se comporta melhor e com quantos núcleos isso é considerado, né? Enfim, então a gente tem a análise aí com o núcleo. E agora, modificando um pouquinho, a gente tem análise com 2 núcleos e se você parar para ver os números, a latência diminuiu bastante. Mas aqui, nesse caso, o algoritmo XY ele já não se comporta como uma ANOC tradicional, uma vez que não faz esse tipo de simulação, né? Um ANOC tradicional não tem essa simulação de núcleo centralizador, né? Então, o algoritmo XY, nesse caso aqui, se comporta como uma busca em profundidade. Então a gente utiliza aqui uma busca em profundidade para encontrar um caminho no formato XY. Então é uma solução para encontrar um caminho em um ASDNOC? Sim, porque a gente utiliza uma busca em profundidade, mas não é a solução mais otimizada, certo? Mas mesmo assim a latência já diminuiu consideravelmente com o uso de 2 núcleos controladores. E no caso de 3 aqui, núcleos controladores, diminui ainda mais, tanto no algoritmo de Dijkstra quanto no algoritmo XY. E aqui nesse gráfico aqui eu fiz uma análise aqui dos núcleos, né, em relação aos algoritmos, dos algoritmos em relação aos núcleos, tanto de Dijkstra quanto o XY, e é perceptível que o aumento da quantidade de núcleos diminui a latência. No entanto, um fato a ser considerado também é o uso do algoritmo. O algoritmo de menor caminho diminui muito mais a latência de comunicação do que, propriamente dito, o aumento da quantidade de núcleos. E um fato a se comentar é que não adianta você aumentar a quantidade de núcleos levianamente, porque existem limitações. Por exemplo, vai chegar um momento que a quantidade de núcleos vai ser irrelevante, porque não vai ter tanta demanda.
E, e a forma que foi implementado aqui, a quantidade, por exemplo, os X núcleos, funciona da seguinte forma: é paralelo, não é concorrente, é paralelo. Então, quando um núcleo topa a sua capacidade de roteamento, então a gente passa a utilizar um segundo núcleo, depois um terceiro, depois um quarto, enfim, quantos você instanciar. Então, é um negócio que ele não está sempre utilizando constantemente os três núcleos. Não é concorrente, é paralelo. Então, isso foi pensado para diminuir o consumo energético. Uma vez que os três não vão estar trabalhando, não vai estar trabalhando constantemente. Isso é aquela mesma ideia dos clusters lá, dos processadores, né? Enfim, dependendo de uma quantidade de uso, né, ele aumenta o clock, enfim. Então, a ideia é semelhante. A proposta de usar esses núcleos paralelos foi exatamente essa. Então, cheguei a fazer uma análise, não cheguei a colocar no artigo, porque não achei que era relevante, mas cheguei a fazer uma análise de que a partir de X núcleos, por exemplo, dependendo do tamanho da rede, aumentar de mais do que isso seria irrelevante, porque não haveria ganhos em performance. Seria só núcleos que não seriam utilizados. Então isso seria basicamente só quanto mais aumentasse, a latência continuaria constante. Enfim, isso depende muito da sua modelagem arquitetural. Depende muito do tamanho da rede que você vai utilizar, depende do algoritmo para encontrar o caminho que você vai utilizar. Por exemplo, dois núcleos com Dijkstra seria equivalente a quatro ou cinco núcleos com XY, por exemplo. Então, isso é um negócio a se ponderar, né? E diante disso a gente pode fazer diversas simulações para encontrar esse valor, né? Para encontrar esse gap, né? Entre os núcleos, entre a quantidade de núcleos ideal. Isso vai depender muito da aplicação, para que você quer, para que você vai utilizar essa NOC, né? Depende da sua aplicação. E as conclusões que concluí é que o paralelismo dos núcleos ele provê notórios ganhos em performance em uma simulação. No entanto, depende de aspectos inerentes à síntese do projeto, né? Cabendo ao projetista analisar quantos núcleos são necessários para a sua aplicação. Então, isso não é um dado exato, né? Depende de muitos aspectos, depende do tamanho, depende do uso, depende da aplicação, depende da topologia, enfim, são vários aspectos que você só vai encontrar simulando. Você tem uma ideia de quantos núcleos precisa diante da simulação. Então, para isso, eu implementei o framework, porque aí você pode fazer diversas simulações, variando com diversos tipos de topologia, diversos tipos de arquitetura diferente, para encontrar a melhor SDNOC para o seu projeto, entende? Então, vamos rodar aqui para mostrar um pouquinho do código para quem se entenda como é que isso funciona. Bom, mostrar aqui um pouco como é que funciona, né, a simulação, né? Também a gente tem compilação normal, né, assistência normal, e aí eu tenho um scriptzinho para simular o tipo de arquitetura que eu quero, né? Basicamente, o que eu defino? Eu defino um arquivo de constantes, né? Esse arquivo de constantes eu defino a altura, a largura da rede, defino a quantidade de núcleos que eu quero, né? Defino qual o tipo de algoritmo que eu quero utilizar, né? Pode ser o XY, Dijkstra ou West First. E aqui, a partir do momento que eu defino, eu faço o processo de compilação, né? Compilo a rede e saio da pasta das constantes. E aqui eu passo o tipo de mapeamento que eu quero, né? Dos nós, né?
que eu passo se eu quero trabalhar com a comunicação uniforme, butterfly, enfim, matriz transposta. Aqui você pode passar qualquer um desse tipo. E por fim, aqui eu executo as simulações, né? As simulações, no arquivo para executar as simulações, eu passo, se eu quero fazer um sorteio de fluxos, né? De quais fluxos eles vão ser enviados. E se ele vai ser aleatório ou não. Se for zero, não faz sorteio dos fluxos. Mas se for um, faz sorteio dos fluxos. Então, para uma aplicação mais realista, faz mais sentido que você coloque que os fluxos vão ser sorteados. E aqui eu passo o tamanho da rede. E aqui eu estou só jogando a saída aqui para um arquivo. A saída de um arquivo, a saída é basicamente essa daqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona a saída. A saída é basicamente da latência final, né? Que você pode colher também, se é descomentar lá na parte do código, que eu não coloquei isso, para ficar mais fácil para mim. Aí você pode colocar também, analisar o throughput, né? Enfim, pode fazer diversas análises. Aí deixa eu mostrar um pouquinho aqui da arquitetura. Aqui a gente tem um bufferzinho, né? Tem comunicação aqui, os multiplexadores, roteador, roteamento. Enfim, o que foi modificado aqui foi essa parte aqui dos núcleos, né? Da SDNOC. Isso tudo foi modificação. Aqui é só a descrição das coisas. Pronto, os roteadores. A gente pode aqui, a limitação aqui é basicamente na quantidade de roteadores que você pode ter na NOC. Então vai de 1 até 330, mas isso aqui é variável, né? E você pode colocar quanto você aguentar copiar e colar. Enfim, porque o sistema tem essa limitaçãozinha aqui de você ter que dar um nome para cada módulo, né? Para cada SC módulo você tem que dar um nome, então isso é uma limitaçãozinha chata. Mas enfim, você pode instanciar mais aqui, só copiando e colando. E o resto é tudo flexível, né? Usa alguns padrões de projeto, como fábrica abstrata, enfim. E sim, o padrão de tráfego, como é definido. O tráfego é definido da seguinte forma: você vai passar a quantidade de comunicações que você tem, aí o NOC, o nó saída, né? Nó saída e o nó destino, a quantidade de fleets e a quantidade de pacotes, a quantidade de pacotes e a quantidade de fleets. Estou confuso agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Quantidade. Tá, primeiro a quantidade de fleets, depois a quantidade de pacotes. Certo. Vamos ver aqui. Então, lá no tráfego, aqui a quantidade de fleets e a quantidade de pacotes. Isso daqui é o idle cycle. Em quantos ciclos um pacote é injetado na rede. Né? Eu coloquei o idle cycle bem baixo porque eu queria gerar contenções, então eu coloquei ele menor do que a quantidade de pacotes de fleets que um pacote teria. Então isso aqui gera bastante contenções. E tem um cálculo lá na descrição do artigo, como é que é calculado esse idle cycle. Enfim, vamos ver como é a saída desse negócio rodando. E agora mostrando um pouquinho de como funciona a simulação, né? Basicamente é só rodar, né? Ou só rodar o arquivo de simulação. E aqui está fazendo aquele processo de compilação primeiro. E aí, quando compilar, ele vai começar a rodar e vai jogar os resultados de latência na. Pronto, já começou a
a rodar. E aqui já deu o primeiro resultado de latência, né? 42. Agora está rodando outra, 44. 44 de novo. Enfim, aí vai rodando até chegar às 30 simulações. Eu coloquei 30 que era para ter o resultado para calcular uma média. Mas enfim, é isso, o trabalho é esse. Foi bacana a experiência de melhorar um projeto que eu já tinha, né? E de adiantar boa parte do que eu queria fazer para o mestrado, né? E o bacana é que deu para trabalhar com diversos conceitos que a gente viu na disciplina de algoritmos, de grafos e tudo mais. Então foi interessante poder aplicar estruturas de dados em grafos, né, nesse trabalho, né? E usar os algoritmos de grafos também. Então foi bem bacana, tive bons resultados. Acredito que foi interessante. Lá no artigo vai estar tudo mais bem detalhado, né? Aqui é só uma apresentação, mas no artigo explica tudo bem direitinho, como é que funciona, como é modelada a estrutura e as diversas outras coisas inerentes ao trabalho. Está tudo lá no artigo. Então, acredito que seja isso. Valeu e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais. Tchau.